Boa tarde a todos. Verificando lista de presença, vendo um quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2022. Vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 28 de julho. Raquel, segue sequência. Aprovada. 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 Não havendo voto contrário, não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da sessão ordinária. Solicito a leitura das indicações para a deliberação do plenário. Indicações. Os vereadores que presentes subscrevem solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao expediente do prefeito municipal, dando ciência às seguintes indicações. Indicação número 132, de 2022. Indica ao Executivo Municipal que, por meio de setor competente, providencia a colocação de manilhas na rua Antônio Chicoves, logo após a creche Branca de Neve, em valeta que corta a frente de algumas residências e tem trazido desconforto a esses moradores. Seguem fotos em anexo. Quem assina a indicação é a vereadora Dilson Luiz de Oliveira. Indicação número 133, de 2022. Indica ao Executivo Municipal que, por meio de setor competente, providencie a instalação de lixeira comunitária próximo à lanchonete Rocha, na Lagoinha, na estrada Romalino Neves, tendo como referência a propriedade da senhora Neri Rocha e propriedade do senhor Florindo. Quem indica é o vereador Cícero Antônio da Silva. Indicação número 136, de 2022. Indicam ao Executivo Municipal que, por meio de setor competente, verifique junto à empresa que elaborou o laudo técnico pericial vigente e que definiu e classificou os graus de insalubridade e de periculosidade aos servidores que tenham esse direito, a possibilidade de revisão de determinadas condições insalubres e perigosas, considerando os locais em que são prestados os serviços. Assina esta indicação todos os vereadores. Indicação número 137, 2022. Indicam ao Executivo Municipal que verifique a possibilidade de revisar o plano de cargos em relação à carreira dos agentes comunitários de saúde, em especial a tabela de vencimentos e níveis de progressão, de maneira a evitar a deterioração do plano em razão do aumento do vencimento inicial do cargo. A justificativa. É sabido que a emenda constitucional número 120, de 2022, alterou a redação de alguns parágrafos do artigo 198 da Constituição Federal e no parágrafo 9º definiu que os vencimentos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias não será inferior a 2 salários mínimos. Com isso, estabelecido um piso salarial, houve a aproximação do vencimento inicial dos servidores recentes no serviço público com outros servidores mais antigos, que já obtiveram progressão, causando evidente e grave distorção do plano de cargos e carreira. Assim, para que seja preservado o teor dos artigos 21 e seguintes, que tratam da progressão, e o artigo 43, parágrafo 1º, todos da Lei Municipal número 499, de 2014, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras e salários dos servidores públicos da área de saúde, é necessária a revisão da tabela referente à estrutura salarial dos agentes comunitários de saúde. 4 de agosto de 2022, assina todos os vereadores.
A justificativa de todas as demais indicações são para atender solicitações de munícipes que procuraram os vereadores. Coloco em votação as indicações apresentadas. Raquel, segue sequência. Aprovadas. Aprovadas. Aprovado. 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 Aprovadas. Aprovadas. Não havendo voto contrário, declaro aprovadas as indicações e determino encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Solicito a leitura do requerimento para deliberação do plenário. Requerimento número 62 de 2022, a súmula é o referente ao caminhão limpa-fossa. Excelentíssimo senhor prefeito, a Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio da proposição do vereador Adilson Luiz de Oliveira, após deliberação pelo plenário, requer informações se o caminhão limpa-fossa está em uso e quais as famílias já foram atendidas. Caso o caminhão limpa-fossa não esteja sendo utilizado, informar qual a previsão do município em iniciar os serviços com o bem adquirido, descrever os requisitos para a seleção de famílias a serem atendidas e detalhar o planejamento que a secretaria responsável estará realizando para que o caminhão venha a ter utilidade e a população seja brevemente atendida. A justificativa é que o processo de fiscalização é uma das funções exercidas pela Câmara Municipal mediante seus parlamentares e necessita o anseio da população, sendo o presente pedido uma cobrança de cidadãos que prezam pela transparência das ações realizadas pela administração pública. Aguardamos que a resposta seja enviada dentro do prazo estabelecido, em virtude de haver ultrapassado os 30 dias do primeiro pedido, conforme a legislação municipal. 4 de agosto de 2022, assina Adilson Luiz de Oliveira. Coloco em votação o requerimento apresentado. Raquel, segue sequência. Aprovado. 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 Não havendo voto contrário, declaro aprovado o requerimento e determino o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Na ordem do dia, segunda discussão, apresentação da emenda, apresentação dos pareceres das comissões e votação do projeto de lei número 27 de 2022 do Poder Executivo, que altera a lei municipal número 50 de 8 de dezembro de 2005 e da outras providências. Solicito a leitura dos pareceres e também da emenda. Proposta de emenda número 9 de 2022. Justificativa. Analisando o projeto de lei número 27, de 19 de julho de 2022, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 50, de 8 de dezembro de 2005 e da outras providências, entendemos adequada a supressão do parágrafo 4º do artigo 67 e dos artigos 2º e 3º do citado projeto de lei. Quanto à supressão do parágrafo 4º do artigo 67, a mesma se faz necessária para a posterior reelaboração, eis que o texto mostra-se omisso quanto a outras licenças existentes e contraditório com a própria mensagem, no que concerne à licença maternidade. Por sua vez, nos artigos 2º e 3º também há contradição, vez que em mensagem se demonstra a intenção de seguimento das disposições previstas na CLT e o disposto no projeto de lei diverge com o referido diploma legal, fato esse que gera dúvida quanto à real intenção do administrador. Em sendo a matéria de competência privativa do Poder Executivo, imperiosa a reanálise do assunto para que aclare o texto dos citados dispositivos, se assim entender necessário. Assim sendo, esperamos a aprovação desta emenda pelo plenário desta Casa. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Sidney José de Lima, presidente, Everaldo Schlosser, secretário, e João Guilherme Camargo, relator. Parecer número 73, de 2022, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Inicialmente, nos termos do artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal, do artigo 17 da Constituição Estadual e do artigo 8º, inciso 1, da Lei Orgânica Municipal, a presente proposição encontra-se em conformidade com a autonomia, competência, autoadministração e autolegislação do município. A matéria do presente projeto de lei é de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, conforme previsto no artigo 53, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 61, parágrafo 1º, a linha C da Constituição Federal.
Considerando que o artigo 1º do projeto de lei dá nova redação aos artigos 67, 68, 69 e 70 da Lei Municipal número 50, redação essa em consonância com o previsto em Lei número 8.112, de 90, nos artigos 68 a 72, e na CLT, nos artigos 189 a 195, e artigo 394-A, no parágrafo 2º, inexiste qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na alteração apresentada. Eis que a nova redação, nos termos de mensagem anexa ao projeto, apenas busca seguir as disposições previstas na consolidação das leis do trabalho, com exceção ao parágrafo 4º do artigo 67. O parágrafo 4º do artigo 67 resta omisso quanto às demais licenças existentes, momento em que se opina pela realização de emenda supressiva, para posterior reelaboração do dispositivo pelo administrador. Do mesmo modo, opina para realização de emenda supressiva nos artigos 2º e 3º, dada a existência da contradição e da ilegalidade, vez que em mensagem se demonstra a intenção de seguimento das disposições previstas na CLT e o disposto no projeto de lei diverge com o referido diploma legal, fato esse que gera dúvida quanto à real intenção do administrador. Por fim, destaca-se que o projeto foi elaborado dentro das normas previstas na Lei Complementar 95 de 98. Assim sendo, não se vislumbra obstáculos legais à tramitação do projeto de lei em análise, dada as considerações apresentadas. Conclusão. Considerando os fundamentos expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, exara parecer favorável quanto à constitucionalidade e legalidade do artigo 1º, com exceção do parágrafo 4º do artigo 67, opinando pela realização de emenda supressiva no que se refere ao parágrafo 4º do artigo 67 e dos artigos 2º e 3º do citado projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Sidney José de Lima, presidente, Everaldo Schlosser, secretário, João Guilherme Camargo, relator. O projeto está em discussão. Esse projeto, desde que chegou aqui, a gente tem dedicado bastante tempo, né, na busca por colocar ele dentro de uma forma que esteja legal e que não atrapalhe ou não interfira negativamente na vida dos funcionários, né. Analisando o projeto, a gente viu que o primeiro artigo ali, ele trata de matéria consoante a CLT, então existe uma previsão legal e necessária de regulamentação. Aí a gente fez somente uma alteração ali no artigo 1º do 67. Aí nos artigos 2º e 3º, que ele está em discordância com a CLT, a gente achou por bem fazer uma emenda e suprimir esses artigos para que não viesse ser isso um problema para o funcionário, né? São artigos que tratam principalmente da questão das férias dos funcionários, por isso a gente viu que ele estava em discordância com o que diz a CLT, sendo necessária então a supressão dele, para que a gente tirasse a inconstitucionalidade do projeto de lei. Como o vereador Everaldo mencionou, esse foi um projeto qual a gente teve que se dedicar ao máximo, porque ele mexe diretamente aí no Estatuto dos Servidores. E, a princípio, se criou uma situação em torno desse projeto, vinculando esse projeto de lei com o laudo da insalubridade, coisa que não existe. São duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é o laudo da insalubridade e outra coisa é o projeto de lei. Muito pelo contrário, hoje, se nós reprovar na íntegra o projeto, a gente vai estar tirando do servidor que teve direito no laudo, por exemplo, de 40%, porque a nossa lei atual só fala que dá até 30%, não estabelecendo alguns limites. A emenda supressiva é nada mais como a gente está reprovando no parecer as mudanças propostas pelo Poder Executivo, relacionado principalmente no que se refere às férias,
e também fala dos afastamentos, várias situações que, em entendimento, em procura dos servidores, não é isso que os servidores esperavam. Então, como o projeto veio com a intenção de estar em consonância com a CLT, e esses artigos os quais a gente está suprimindo não tem consonância com a CLT, muito pelo contrário, a CLT fala uma coisa e o projeto diz outra, então não faz sentido e não é coerente a gente aprovar uma coisa que não está consoante com a CLT, o qual é o propósito do projeto. Diferente do artigo 67 ao 70, que está exatamente em consonância com a CLT e com a 812 de 90, que rege aí o Estatuto dos Servidores. Então, essa foi o nosso entendimento enquanto comissão. Lógico que é diferente o nosso entendimento enquanto comissão, a gente não interfere no mérito, e sim na legalidade. Cada vereador tem o livre-arbítrio de votar contra ou a favor, porém nós, enquanto comissão, a gente assina o parecer. Então, não tem como nós dizer que uma coisa é ilegal, sendo que é legal. Então, o que é ilegal, a gente está dizendo que sim, está assinando embaixo, e o que é ilegal, está dizendo que é ilegal. Porque amanhã depois pode ter alguma ação, alguma coisa, e o questionamento virá em cima de nós. Uma coisa é você falar que o projeto é legal, outra coisa é você colocar no papel e assinar embaixo. Então, a gente teve todo esse cuidado. Foi um trabalho, digamos assim, não só de nós, vereadores, do jurídico, dos próprios servidores, trouxeram alguns apontamentos para nós, o qual a gente foi também atrás para ver o que tinha de relevância. Então, foi um trabalho bem complexo, aí de 1 a 2 semanas, e a gente chegou nesse entendimento. O que eu gostaria de ressaltar, a gente já discutiu também na semana passada em relação a esse projeto, um pouco polêmico, que não compete a nós aqui, enquanto vereadores, contestar a questão do laudo que foi feito pela empresa contratada pela prefeitura, porque nós não temos a competência técnica, não somos, não temos essa condição de avaliar. Então, por isso que a gente fez até a indicação ali no início para pedir que reveja algumas situações devido a alguns servidores que nos procuraram, mas que aquilo que a empresa constatou no laudo compete à empresa e a aplicação disso compete ao executivo. Então, não é nós que definimos, independente do que a gente decide aqui, a prefeitura tem a autonomia, o poder executivo aí de aplicar o que realmente deu no resultado aí. Então, o que a gente está discutindo é realmente o projeto de lei, a legalidade dele, se está de acordo. A gente discutiu bastante esses pontos aí levantados. Foi porque foi verificado que tinha que ter alteração, mas em momento algum se refere ao laudo. O laudo não está em votação, ele foi feito, mas ele não compete a nós aqui julgarmos, porque a avaliação é em cima do projeto de lei mesmo. Importante também demonstrar essa ilegalidade do atual artigo da nossa lei, que hoje o município tem em torno de 90 ações relacionadas a esses artigos, e 45 delas já teve sentença favorável ao funcionário público. Então, isso prova mais do que a nossa lei atual hoje ela está ilegal, ela é inconstitucional. Então, para que isso não aconteça na sequência aí, a gente tem que ter alguns parâmetros, E a nossa lei atual ela fala que até 30% da insalubridade, até 30 pode ser 27, pode ser 26, pode ser 25, não tem um critério estabelecido. E a CLT traz que tem que ser nível mínimo, médio e máximo, que é 10, 20 e 40. E é isso que a gente está alterando para estar em consonância aí com a lei. Agora, a situação do laudo, quem ganha 20, quem ganha 40 e quem não ganha nada, não é na lei que a gente está discutindo, é realmente nesse indicação que a gente está mandando. A gente também não concorda com a disparidade de algumas gratificações, de algumas insalubridades que teve, mas não concorda olhando a olho nu, não é uma coisa técnica, porque nós não temos essa competência para isso. O que a gente está pedindo que a empresa refaça o laudo novamente, que analise as classes novamente e emita um novo parecer.
E também o servidor tem o direito de não aceitar o laudo também e protocolar um pedido ali na administração, solicitando que seja revisto esse laudo também. O que a gente está fazendo aqui é reforçando o pedido de muitos servidores que já entraram de forma administrativa no Poder Executivo, para que provocar o Poder Executivo para que a empresa se manifeste em relação ao laudo. Basicamente o que o Sidney falou, né? A CLT ela prevê quais os níveis de insalubridade, não é uma pessoa que define isso, existe um regramento para isso. Então, essa empresa que foi contratada, a gente até já vai buscar isso também, né? Acredito que eles têm um médico do trabalho, alguém que fez ali a avaliação dos ambientes de trabalho, ali se estava ou não, e qual o nível de insalubridade de cada ambiente ou de cada função, cargo que os funcionários executam. Existem os caminhos legais, ao qual cada funcionário que se sentir prejudicado pode, sim, e deve questionar se o laudo para o seu cargo está correto ou não. Inclusive, esse documento que a gente está enviando para a Prefeitura pode ser usado futuramente, se caso necessário, para questionamento desse laudo. Bom, cabe ressaltar, então, que, mais uma vez, a diferença entre o projeto de lei e o laudo. A gente também fez essa indicação e também cabe ressaltar a todos. Eu acho que a gente, como legisladores, a gente está fazendo uma indicação para que possivelmente possa ser feita uma revisão, porém a gente pode fazer essa indicação, porém a gente não pode também garantir. A empresa vai ver se ela... Quem vai dizer é a empresa, se ela vai fazer novamente ou não, porém é uma maneira aí da gente poder também estar ajudando a quem se sentiu lesado. Eu acho que essas questões hoje, nem o Poder Legislativo e muito menos o Executivo poderão intervir e indicar mas aquele cargo lá você tem que colocar, porque teve um médico do trabalho qual assinou a responsabilidade técnica. E quem vai ter que responder caso esteja errado é o médico dessa empresa, mas cabe também àqueles que se sentirem no direito buscar judicialmente. Eu acho que é importante, e é importante essa nossa ajuda até com a nossa indicação, porque daí é uma maneira da gente fazer essa provocação à empresa para eles dizerem se vão fazer novamente algum outro questionamento, um outro levantamento, ou se vai ser aquilo mesmo e ponto. Na questão do projeto, hoje, como todos falaram, está inconstitucional, ele não está na legalidade, então a gente está trazendo aí esse projeto para a gente trazer conforme ele tenha na maneira legal. Eu acho que hoje a gente tem mais ou menos, em média, 10 funcionários que estão aí num limite do 40%, também esses daí teriam direito a receber os 40%, e hoje na nossa lei eles chegariam ao máximo teto dos 30%, porque a nossa lei não prevê isso daí. Então é mais uma forma de você estar colocando conforme é a legalidade, sim, do projeto. E agora... Então, antes de a gente iniciar o projeto, a gente vai fazer a votação da emenda supressiva, para assim a gente voltar ao projeto. Então, coloco em votação a emenda supressiva apresentada. Raquel, segue sequência. Aprovado. 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 Então, agora, colocarei em votação o projeto 27, 2022. Raquel? Aprovado. 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 Reprovado. Aprovado. Aprovado. Então, aprovado por maioria. Determina o encaminhamento do Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, a segunda discussão, apresentação dos pareceres das comissões e votação do projeto de lei número 17 de 2022 do Poder Legislativo, que altera a Lei Municipal número 531/2015, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Rio Grande do Sul e da outras providências, no que se especifica. Solicito a leitura dos pareceres.
Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Da competência, o projeto de lei em análise é de iniciativa privativa da Câmara Municipal por tratar da criação de cargos para o serviço do Poder Legislativo, fixando os respectivos vencimentos nos moldes do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal, que define as competências do Poder Legislativo. Da legalidade e constitucionalidade. A Constituição Federal de 88 menciona no inciso 2 do artigo 37 que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvando as nomeações para cargo de comissão declarada em lei de livre nomeação e de exoneração. No inciso 5 do mesmo dispositivo está estabelecido que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes do cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ainda nos termos do artigo 48, inciso 10 da Constituição Federal, por se tratarem de cargos públicos, devem ser criados e extintos por lei, conforme se realiza, restando o projeto dentro da legalidade e constitucionalidade também quanto a esse aspecto. Do princípio da proporcionalidade. Ainda no que se refere à legalidade, entretanto, em item específico para melhor compreensão, acrescenta-se: no que concerne a proporcionalidade entre cargos efetivos e comissionados, demonstrando a constitucionalidade e a legalidade do projeto discutido, aponta-se que apenas em hipóteses nas quais haja evidente e injustificável desproporcionalidade é que poderá haver intervenção da jurisdição de contas. Destaca-se por oportuno que os cargos comissionados ficarão restritos à assessoria dos parlamentares e às atividades excepcionais definidas na legislação, sendo atividades desempenhadas de cunho direto ao vereador. Desta feita, a exceção do cargo em comissão prepondera em relação à norma diretriz do concurso público, sem, todavia, significar violação ao princípio da razoabilidade. No caso da Câmara Municipal, no artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal, onde há 9 parlamentares, as atribuições permanentes são de pequena monta e demandam poucos cargos no caráter efetivo. Portanto, diante de tal situação, a existência de um número de cargos em comissão superior em relação aos cargos efetivos não significa ofensa direta à Constituição Federal. Desse modo, entendemos que a proposta legislativa obedece aos requisitos de legalidade e juridicidade, estando apta a ser votado no plenário. Segue em anexo ao presente o parecer 97.6/2012, referente ao processo número 10.0655110 da Câmara de Palhoça, Santa Catarina. Por fim, acolhemos o parecer também do Procurador Jurídico da Câmara Municipal. Conclusão. Considerando os fundamentos expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 17, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Sidney José de Lima, presidente, Viraldo Schlosser, secretário, e João Guilherme Camargo, relator. Parecer número 75/2022 da Comissão de Finanças e Orçamento. Nos termos da documentação anexa, há estudo do impacto financeiro e prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, como exigido pela Lei Orgânica Municipal e pela Lei da Responsabilidade Fiscal. Assim sendo, não há óbices à aprovação do presente projeto de lei, eis que se encontra em totais condições de ser votado em plenário. Conclusão. Considerando o exposto acima, a Comissão de Finanças e Orçamento exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 17, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Comissão de Finanças e Orçamento, Cícero Antônio da Silva, presidente, Adilson Luiz de Oliveira, secretário, e Joana Antônio de Oliveira, relator. O projeto está em discussão. É notório hoje, com o crescimento do município, o aumento das demandas para o Poder Legislativo. Só o ano passado foram mais de 80 projetos que passaram por esta casa, incluindo os projetos de iniciativa do Poder Legislativo e o que veio do Poder Executivo. E tem projetos que são muito complexos,
Recentemente veio o projeto de lei das ACS e das ACE, que é uma coisa boa, que veio para equiparar o salário ali de o mínimo de 2 salários. A primeiro momento, uma coisa legal, muito prudente que foi feito. Posteriormente já veio a dificuldade, porque a gente estava acabando com o plano de cargos e salários das ACS mais antigas, né? E a gente não tem essa competência, até porque foi feito por uma emenda constitucional, esse do salário, porém a gente teria que achar alguma saída de tentar, não é prometer, mas de tentar ajudar essa classe que quem entrou 15 anos atrás tenha essa progressão, não tem essa progressão perdida. E no estudo a gente passou o dia até aqui com os vereadores analisando, chegou um determinado momento que a gente achou ali na lei 499, onde falava, onde a gente está fundamentando a nossa indicação, que é confuso para a gente entender, ou seja, depende de tempo. Isso é só um detalhe de um projeto que aparentemente era uma coisa boa, não que não seja boa, mas boa por um lado, mas também trouxe um outro problema. Esse outro projeto também, que a gente discutiu hoje, da insalubridade, se a gente não se dedica, não estuda, amanhã depois, de repente, o funcionário, em relação às férias, ia ter que pegar as férias de 10 em 10 e da maneira que o Poder Executivo decidisse. É o que está na redação. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando você mexe não só com os projetos voltados para o servidor, mas também como a população como um todo. E isso demanda de muito tempo. Não é uma coisa assim que você pega e olha, não, está aqui. Depende de tempo, de estudo e determinação. Sem encontrar os trabalhos externos. Recentemente teve já a reorganização administrativa do Poder Executivo, o qual também trouxe bastantes avanços em alguns setores, né, muito por causa dessa reorganização. E para que nós, enquanto Poder Legislativo, podemos está levando para a população, para os servidores, um serviço de qualidade, a gente também precisa dessa ajuda. Dá para ver, né, como o Sidney já falou, né, nesses últimos projetos, né, o quanto de tempo, né, o quanto é importante o trabalho do vereador, né, de busca de conhecimento, de buscar jurisprudência, de buscar leis em outras cidades, exemplos aonde foi aplicado, como foi aplicado, enfim, quando você está dedicando tempo e trabalho em prol de um projeto, o quanto isso é bom tanto para o funcionamento administrativo, também prático, né, da nossa cidade. Então, é super importante essa valorização, né, buscar cada dia mais entregar um trabalho melhor, de mais qualidade. O projeto, na semana retrasada, né, havia vindo com o regime de urgência, a gente disse, não, a gente precisa de tempo para a gente estudar, não tem como a gente trabalhar em cima desse projeto em meia hora. Não, então a gente pegou, derrubou o regime de urgência, correu atrás de informações e hoje estamos entregando um trabalho, um projeto onde a Lília não prejudica os servidores, mas ele vem acrescentar na vida de cada um dos funcionários. Então, esse é o trabalho que é importante a gente reconhecer e cada vez mais entregar para a nossa cidade. Outro ponto que eu queria destacar em relação a esse projeto que a gente está discutindo é que o nosso município ele é bastante grande em extensão e às vezes a gente quer acompanhar determinadas atividades que estão ocorrendo num lugar e em outro, reuniões, várias atividades aí. E, felizmente, aqui nós, vereadores, temos uma característica bastante diversa, né? Tem alguns que acompanham mais lá a parte de obras, outros se dedicam mais na questão da saúde, na questão da educação, na agricultura. Então, a gente percebe que todos temos perfis diferentes e a gente tenta acompanhar a maioria das demandas do município. Só que o nosso município é bastante extenso e, como o Sidney falou, as demandas a cada dia são maiores e é uma possibilidade, então, da gente poder estar acompanhando e participando mais das atividades que ocorrem no município, de repente de reuniões em associações e demais atividades que, às vezes, no dia a dia, a gente não consegue sozinho se não se organizar dessa forma. Conforme já foi comentado aqui, essa leva aí de projetos, qual veio para a gente viu nosso corpo
jurídico aí trabalhando em peso, mas todos os vereadores aí procurando o entender, o saber, a gente sabe que sempre está vindo, e a gente está aqui para defender, acho que, o nosso município, sempre tentar trazer cada vez projetos melhores para o município, para os servidores. Tenho certeza que todos estão de acordo de que a gente está aqui para fazer o que está dentro da legalidade. A Raquel falou dessa disparidade que tem os vereadores, porém, a gente gostaria de sempre, cada dia, estar entregando um trabalho melhor. Eu acho que quando a gente fala que está tendo esse trabalho, jamais a gente pode se acomodar, a gente sempre tem que entregar além do que esperado. Então, a gente está aqui para ser um amigo da população, um amigo do servidor, um amigo de todos que estão procurando o melhor para esse município. Coloco em votação o projeto. Raquel, segue sequência. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento do Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, apresentação do parecer das comissões, segunda discussão e aprovação do projeto de lei substitutivo número 1, de 4 de agosto de 2022, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Sidney, que altera o projeto de lei número 13, de 13 de abril de 2022, que cria o projeto Toda a Vida Importa, que institui no Plano Municipal de Políticas de Valorização da Vida, prevenção e enfrentamento aos comportamentos de automutilação e ao suicídio no âmbito do município de Rio Grande do Sul e da outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Inicialmente, nos termos do artigo 18, do artigo 30, inciso 1, ambos da Constituição Federal, do artigo 17 da Constituição Estadual e do artigo 8º, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, a presente proposição encontra-se em conformidade com a autonomia, competência, autoadministração e autolegislação do município. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compete à União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Artigo 8º. Ao município compete prover tudo quanto respeita ao interesse local e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. O projeto de lei não versa sobre matéria inserida dentre as sujeitas à iniciativa reservada do prefeito municipal, em suposta violação ao artigo 53 da Lei Orgânica Municipal e ao artigo 61 da Constituição Federal, sendo, portanto, matéria de competência concorrente. Destaca-se que o município, em ação integrada e conjunta com a União, o Estado e a sociedade, tem o dever de assegurar a todos os direitos à saúde, sendo o dever do município a formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a eliminação dos riscos de doenças e outros agravos, nos termos do artigo 131-A, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. No mesmo dispositivo, no artigo 131-A, no parágrafo 3º, indica que também dizem respeito à saúde as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Por sua vez, o artigo 133, inciso 29 da Lei Orgânica Municipal assim dispõe. São competências do município no âmbito de sua esfera de ação, exercidas com a cooperação da União e do Estado por meio de órgãos próprios, o estímulo à formação da consciência pública voltada à preservação da saúde. Assim sendo, considerando que o projeto de lei em discussão visa a instituição do Plano Municipal de Políticas de Valorização da Vida, prevenção e enfrentamento aos comportamentos de automutilação e ao suicídio, com a intenção de oferecer à população meios de informação e conscientização voltadas à prevenção e enfrentamento da depressão e do suicídio, enquadra-se nos dispositivos supracitados.
No que se refere ao artigo 5º do projeto de lei em questão, o qual busca a inclusão em calendário do município de uma semana para ações de políticas públicas, encontra-se dentro da competência legislativa municipal, é interesse local, de modo que os parlamentares podem dispor sobre a criação de datas educativas e atos de conscientização sob a forma de leis inspiradoras, pragmáticas e dogmáticas, não impondo obrigações executivas diretas. Desta forma, o projeto de lei não impõe ônus ao Poder Executivo e, consequentemente, violação ao princípio da separação dos poderes, conforme o artigo 2º da Constituição Federal, observando que há previsão de campanhas educativas e de ações de esclarecimento, não prevendo deveres ou obrigações quanto à logística e operacionalização. Por isso, não gera débito ao erário. Em relação à técnica legislativa, observa-se que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar 95, de 98, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis nos termos do artigo 51A do Regimento Interno. Assim sendo, o projeto atende aos critérios da juridicidade, estando em conformidade com os princípios, dogmas e normas gerais do direito, atendendo aos preceitos da licitude e da legalidade. Conclusão. Considerando os fundamentos expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto substitutivo de lei de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Sidney José de Lima, presidente, Everaldo Schlosser, secretário, João Guilherme Camargo, relator. Parecer número 72, de 2022, da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente. Conforme o previsto no regimento interno, são atribuições das comissões permanentes o estudo e a emissão de parecer acerca das proposições que lhes são apresentadas. E a esta Comissão de Saúde cabe especificamente examinar a proposição referente às matérias desta natureza que trata o discutido projeto de lei. O projeto de lei discutido visa oferecer à população meios de informação e conscientização voltados à prevenção e ao enfrentamento da depressão e do suicídio, considerando os crescentes índices de transtornos de ordem psiquiátrica e psicológica, como a depressão, em diferentes faixas etárias, níveis de escolaridades e classes socioeconômicas, mostrando-se necessárias a realização de ações de prevenção e tratamento. Destaca-se que o Plano Municipal de Políticas de Valorização da Vida e Prevenção e Enfrentamento aos Comportamentos da Automutilação e ao Suicídio, ele tem por finalidade observar visíveis sintomas em cidadãos de perfil depressivo e suicida, incentivar a busca pelo diagnóstico e tratamento dos pacientes e valorizar a vida, promover os meios de prevenção e acompanhamentos, reduzindo a evolução do quadro que possa levar à causa. Dessa forma, o projeto de lei vem como uma prevenção, conscientização não só das pessoas que sofrem com uma depressão, mas a sociedade como um todo, principalmente na intenção de demonstrar que as pessoas que sofrem dessa doença não se encontram sozinhas na luta pela recuperação. Assim sendo, o projeto em questão torna-se valioso, vez que dá visibilidade ao debate e conhecimento sobre auxílio e tratamento da depressão, principalmente faz com que a sociedade lembre que esse sofrimento existe e precisa ser tratado. Conclusão. Considerando o exposto acima, a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente. Raquel Mercedes Alves dos Santos, presidente. Josmar Luiz Camargo, secretário. Everaldo Schlosser, relator. O projeto está em discussão. Esse projeto, a gente já vem trabalhando ele desde o início do ano. Todo o projeto, se não todo, na maioria que a gente apresenta aqui, é porque tem uma demanda. Tem uma demanda
E esse aqui foi algumas professoras, algumas pessoas, até inclusive a vereadora Raquel um dia me comentou que após o isolamento devido à pandemia, as crianças e os adolescentes estavam demonstrando muitos sinais de depressão e a gente teria que fazer alguma coisa. De imediato, a gente foi pesquisar com o jurídico da casa e trouxe um texto, uma intenção de projeto, o qual visava trazer essa conscientização, tratar do assunto. Não que isso não esteja sendo trabalhado pela saúde, mas quanto mais políticas públicas a gente trouxer, melhor ainda. Porém, nesse intervalo, lá de abril, eu passei esse projeto para a psicóloga Egna, que é quem tem o conhecimento técnico, trabalha diretamente com essas situações, e a gente estava usando no projeto alguns termos técnicos que não estavam sendo os mais utilizados. Então a gente retirou ele de pauta e juntamente com ela a gente sentou, pegou a cartilha da psicologia e tentou trazer um projeto que se adeque à nossa realidade e que tenha também a aplicabilidade aí na sequência. Não adianta só ter um projeto por ter. Então foi um projeto trabalhado com um profissional que entende do assunto para que ele tenha efetividade. Muitas pessoas falam da seguinte forma: mas por que um projeto desse aí? Ninguém nunca se suicidou. Mas que bom que ninguém se suicidou. Essa é a ideia mesmo do projeto. É trabalhar na prevenção, para que isso não chegue a acontecer. Outra situação, mas depressão é doença boba. Existe muito preconceito ainda relacionado à depressão. Coisa que não é. Quem sofre ou que tem algum familiar sabe o quanto é uma doença difícil de se tratar, que existe um preconceito, então tem que trazer políticas públicas para esse sentido. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde trouxe números alarmantes. Hoje, no mundo, mais de 1 milhão de pessoas se suicidam. Mais de 1 milhão de pessoas se suicidam todo ano. O Brasil está entre os 10 países que mais têm vítimas de suicídio. Para que nós não faça parte dessa estatística no futuro, a gente tem que trabalhar esse tipo de políticas públicas dentro das escolas ou com a própria população. Então, essa é a intenção do projeto. É um projeto trabalhado em conjunto com os demais vereadores, conversa, também com o Poder Executivo, não só com a EGRA, mas com as outras pessoas também que trabalham nessa área, e tenho certeza que vai ser muito fundamental. Mas, para isso funcionar, vai ter que ter um trabalho tanto da saúde, do social, da educação, enfim, de toda a rede de proteção para que saia do papel. E eu acredito que todos nós, vereadores, enquanto todos também do Poder Executivo, parte política, como as partes servidores, não querem ver nosso município hoje fazendo parte desses índices aí negativos. Então, essa é a ideia do projeto. Hoje à tarde eu relia o projeto do vereador, até junto com a Márcia. Eu falei, nossa, está muito bem escrito, ficou bastante completo, de fácil entendimento, e ele vem realmente para atender uma realidade que a gente tem no município. Às vezes as pessoas escutam falar o termo automutilação, né? Aí você fica pensando, o que é isso, né? Na escola, a automutilação das meninas e alguns meninos, eles dão um jeito, às vezes, num apontador, ele desmonta o apontador, pega aquela lâmina e fazem cortes no braço. Às vezes, até em cima no braço tem aqueles cortes. Isso é automutilação. É a criança se cortando, é o adolescente se cortando por algum motivo, algum sofrimento que ele esteja passando, geralmente um sofrimento interno, né? um sintoma de depressão, algum problema. Então, a escola, quando ela detecta esse tipo de situação, automaticamente já é feito o encaminhamento para a rede de proteção, é encaminhado ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar já age junto à saúde para os atendimentos psicológicos serem mais agilizados, né, porque se trata de uma situação emergente, porque a gente pensa, não, mas não foi nada, mas e se fosse mais fundo o corte? Poderia ser bem mais sério. Então, realmente, a proposta do projeto para se trabalhar a questão da prevenção é fundamental, porque se a gente quer
um futuro melhor para a nossa juventude, para a população em geral, a gente tem que ter políticas públicas que trabalhem a orientação, que trabalhem questões motivacionais para que a juventude veja motivos de viver, de ser feliz, né? E, felizmente, a nossa equipe da saúde central tem a equipe de saúde mental, que é assim chamada, e a gente percebe que muitos alunos que a gente sabe da escola que foram encaminhados tiveram um atendimento adequado lá. Alguns casos, às vezes, vão para acompanhamento psiquiátrico, né? Mas que bom que tem esse atendimento. Mas a proposta do projeto de lei é para que seja ainda mais efetivo e possa atender ainda mais a população e provavelmente com uma visão mais de prevenção. Por isso que ele prevê, né, as palestras, as orientações para a população em geral. Então, é um projeto muito rico e que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Tem um ditado que diz que prevenir é o melhor remédio. Isso, em qualquer situação da vida, esse ditado é verídico, é fato. Quando se trata de quadros depressivos, eu acredito que ele vai... Porque assim, quando você pensa no suicídio, é um caso extremo, né? Quando a pessoa já não tem mais saídas. Se você tratar preventivamente as pessoas que têm um quadro depressivo, automaticamente você vai melhorar a qualidade de vida delas. Você vai melhorar a qualidade familiar delas, vai melhorar a qualidade de trabalho delas. Então, esse projeto tem que dar os parabéns, né, ao vereador por estar apresentando esse projeto, porque a gente sabe que, embora, graças a Deus, a gente não tenha esses relatos de suicídio, mas a gente tem muita gente com quadro depressivo, muita gente que está sofrendo e que pode ou não evoluir para um suicídio. Trabalhando preventivamente, a gente vai estar melhorando, com certeza, significativamente, a vida dessas pessoas. Então, é um projeto excelente que, com certeza, vai somar muito na qualidade de vida, a saúde da nossa população. Parabenizar o vereador pelo projeto, todos envolvidos. Todos aqui já falaram, acho que a forma de prevenir, se a gente tivesse colocado o combater, eu acho que o combater, nós combateríamos 100%, né? Não teríamos isso, mas é uma forma de prevenir porque a questão da depressão é uma questão silenciosa, às vezes não demonstrada. Então, parabéns, vereador, e que a gente... Como você bem falou, a gente não tem os números, mas com toda certeza que a gente não tem esses números. Que a gente possa fazer essa diferença, que a gente possa levar ao máximo que essa lei aí leve ao melhor o bem-estar de toda a população e que seja prevenido aí toda essa questão do suicídio, da automutilação em nosso município. Coloco em votação o projeto. Raquel, sequência? Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, segunda discussão, apresentação dos pareceres das comissões e votação do projeto de lei número 17 de 2022 do Poder Executivo, que altera a lei 498 de 11 de novembro de 2014, que institui plano de carreira, cargos e vencimentos, PCCV, dos servidores públicos municipais da administração direta. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 76 de 2022, referente ao projeto de lei número 17 de maio de 2022, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, no artigo 17 da Constituição Estadual e no artigo 8º, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, o município possui competência para cuidar de assuntos de interesse local, razão pela qual o tema do projeto de lei em questão se insere no rol da competência da municipalidade. A iniciativa do presente projeto é de competência
competência privativa do chefe do Executivo responsável pela administração de sua competência, nos termos do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal, considerando que a norma se refere exclusivamente ao pessoal do Poder Executivo. No mesmo sentido, a Constituição Federal, no seu artigo 61, atribui a iniciativa ao Presidente da República, ao qual, pelo princípio da simetria, se estende aos demais chefes do Poder Executivo. Quanto à possibilidade de majoração de carga horária, a mesma encontra-se de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que assim dispõe. As administrações municipais podem alterar a carga horária dos seus servidores, contudo, a mudança deve acontecer mediante lei de iniciativa exclusiva do prefeito, conforme se faz. Acrescenta-se que o projeto obedece aos requisitos da legalidade e da juridicidade, especialmente no que concerne à técnica legislativa. Verificamos que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar 95, de 98, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Portanto, não há objeção quanto à constitucionalidade e à legalidade do projeto apresentado, estando atendidos os requisitos exigidos na legislação em vigor, ficando por isso a garantia da juridicidade. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, esta comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 17, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Sidney José de Lima, presidente, Everaldo Schlosser, secretário, João Guilherme Camargo, relator. Da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 77, 2022, referente ao projeto de lei número 17. Haja vista o parecer do setor da contabilidade emitido pelo responsável técnico da Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul, conforme anexo, não há óbices à aprovação do presente projeto de lei, eis que se encontra em totais condições de ser votado em plenário. Conclusão. Considerando o exposto acima, a Comissão de Finanças e Orçamento exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 17, da autoria do Poder Executivo. É o parecer. Comissão de Finanças e Orçamento, Cícero Antônio da Silva, presidente, Adilson Luiz de Oliveira, secretário, João Antônio de Oliveira, relator. O projeto está em discussão. Esse projeto, para melhor compreensão de quem está nos assistindo aqui presencial e também pelas redes sociais, ele pretende elevar de 20 horas para 30 horas os cargos jurídicos de engenharia. São 2 jurídicos que nós temos hoje, 2 engenheiros no quadro de servidores, e é de muita importância. Recentemente foi tentado fazer alguma licitação na questão da engenharia para que alguns projetos saíssem do papel, e o Tribunal de Contas veio e impugnou antes até mesmo de acontecer. E a gente ficou com muitas verbas, inclusive da educação, de reformas de colégio, que necessitava de projeto, pavimentação, muita coisa que o município estava parado. O REURB também, que a gente aprovou já faz praticamente 2 anos, acho que saiu 2 ou 3, depende do engenheiro também, depende do jurídico também. Então, estava tudo muito travado. A gente acredita e vai cobrar para que isso aconteça, que o aumento de 20 para 30 horas, tanto o jurídico quanto os engenheiros têm um tempo maior para dedicar ao REURB, a esses projetos hoje que o município tem bastante. Hoje tem muita emenda que veio tanto do governo estadual como a nível de união, no município que está e precisa de projeto, emendas impositivas desta casa aqui, que também necessita de projeto para ser executar. E, infelizmente, 20 horas cada um, 40 horas para toda essa demanda não é o suficiente. Gostaria de esclarecer que ele não é uma gratificação, ele não é um aumento, e sim o pagamento por mais 10 horas. Isso se o servidor concordar. Tem que ter a concordância do servidor para que leve para 30 horas. Mas existe essa possibilidade de o servidor, que é de 20 horas, nesses casos, ir para 30 horas, receber pelo que ele trabalha e assim poder entregar mais serviço aí para a população, o qual a gente bate mais forte em relação a essa regularização fundiária e o REURB, devido às ligações de luz e demais outras situações que hoje se encontram praticamente parado. E em conversa, até o presidente nos trouxe essa semana,
que, caso essa lei seja aprovada, vai ser dedicado um dia da semana em especial, tanto por parte do jurídico, da engenharia, para que seja trabalhada essa questão do REURB. É isso que a gente espera e é isso que a gente vai cobrar. Conforme citado, então, o que já veio, essa questão das grades horárias, a gente espera aí o bom funcionamento do jurídico e também da engenharia do nosso município. A gente pode ir até os deputados que nos ajudam, pedir mundos e fundos, porém é aquela questão, se você não tem o bendito projeto, você não consegue. Você vai ficar a ver navios. Então, o nosso município, bem falado pelo Sidney, a gente precisa ter algo concreto, projetos prontos. A gente precisa dar um andamento ao REURB, a gente precisa com que tenha um pouco mais de agilidade no serviço, então, o qual a gente acredita e a gente vai estar cobrando, porque realmente venha sido um pouco mais ágil esses trabalhos. Então, coloco em votação o projeto. Raquel, segue sequência. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Palavra livre, Sidney. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Boa noite a todos presentes nesta casa. Se bem breve na minha palavra livre. Só gostaria de esclarecer ali as duas indicações que a gente fez. Essa semana eu recebi bastante servidores de várias classes, principalmente referente à questão da insalubridade e também essa questão do plano de cargos aí das ECS. Me coloco à disposição, como os demais vereadores nesta casa, podem me procurar, a gente vai tentar esclarecer e vai fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Nesse primeiro momento, o que está no nosso alcance realmente é isso, a gente fazer as indicações para que seja, na questão da insalubridade, que seja revisto o laudo, né? Caso venha uma negativa por parte da empresa mantendo o laudo, o que eu oriento é as pessoas entrar judicialmente, mas para que possa entrar judicialmente tem que esgotar as vias administrativas, então é importante protocolar o pedido também ao servidor na prefeitura. E em relação ao plano de cargos de salários das ACS e ACE, o que a gente está mandando fundamentando na nossa lei municipal, para que a empresa tenha, inclusive acho que foi hoje a licitação, que vai fazer a revisão do plano de cargos de salários, reveja essa situação. Da mesma forma, em relação aos demais servidores da insalubridade, as agentes comunitários que tiverem indeferido o pedido posteriormente, também esgotada a via administrativa, também poderão entrar judicialmente. E a gente aqui, enquanto vereadores, nosso jurídico está aqui, se coloca à disposição, não só dessas duas classes, mas de todas as demais, para a orientação, que a gente não pode entrar judicialmente, mas a gente pode orientar, mostrar o caminho, tentar mostrar o caminho e o que pode ser feito. Seria isso, uma boa noite a todos. Vereador. Boa noite a todos os presentes, uma boa noite a quem está nos acompanhando nas redes sociais. Basicamente, aquilo que o Sidney já falou, né, que eu gostaria de estar também refrisando. A gente recebe os questionamentos tanto do funcionalismo quanto também dos cidadãos de Tijucas, e a gente procura amparo legal para ajudar, para auxiliar, para ser o suporte tanto do funcionário como do cidadão em casos onde ele se sente prejudicado. Com relação às ACS, né, houve uma demanda ali que foi trazido para a gente com relação ao salário, né, que as mais velhas acabaram sendo prejudicadas, né? Fui buscar na nossa lei, na 499, lá no artigo 43, eu encontrei ali que sim, tem que ser observada o diferencial de 2% e 15% de acordo com o nível ou padrão do funcionário. Baseado nesse artigo e no outro que já foi mencionado aqui, a gente emitiu esse documento solicitando para a Prefeitura para que seja revisto nessa situação, e para que nos próximos folhas de pagamento, de repente, ele já tenha essa atualização. Caso não haja essa atualização, caso não seja cumprido, aí é a via judicial, que a gente também, esse documento que a gente vai estar emitindo, ele serve também para os funcionários,
Então, deixar claro que tanto para as profissionais ACS ou os outros profissionais que estão aqui hoje ou que estão nos assistindo, nós, aquilo que está ao nosso alcance de ser esse suporte, a gente está à disposição. Nem tudo está no nosso controle de resolver e determinar, tem coisas que a gente vai emitir documento, que vai cobrar a prefeitura, que vai solicitar, e mesmo assim pode ser que em alguma situação seja negativo, mas o que couber a nós estamos à disposição para estar ali representando o interesse de todos. Vereador Patiorna. Boa noite a todos, aos demais dessa casa, aos vereadores e o público presente. Quero parabenizar hoje o nosso prefeito pela grande festa que fez para os produtores. Eu fiquei muito satisfeito pelas palavras. Eu acho que nós, os 9 vereadores, vamos se debruçar em cima do projeto das horas máquinas, vamos porteira dentro, né? Que coisa boa se nós conseguir isso, porque nossos produtores merecem os seus materiais, os seus saibos, suas máquinas, suas entradas de casa, suas entradas de roça. É uma felicidade para nós, os vereadores, essa conquista para nós, assim. E parabenizar todas as meninas que receberam nós muito bem. Eu fiquei muito satisfeito, assim, que quando a gente chegava naquele pátio ali da igreja, as meninas vinham de braços abertos levar nós ali na recepção, atendendo todas as autoridades. Então, eu achei muito bonito. Nosso prefeito está muito bem acompanhado de secretário, Paulinho, Jefinho, quanto que aquele Jefinho trabalhou, né? Então, os demais, todos os secretários, todos juntos, abraçando a causa com o prefeito. Então, para nós foi muito produtivo e os produtores todos ficaram satisfeitos e nós os vereadores, temos que trabalhar em cima desses projetos para que nossos produtores consigam trazer o pão para a nossa mesa, porque o produtor é o povo pobre que traz a nossa comida para o povo rico, né? Então, nós temos que abraçar essas causas. Seria isso e considero a palavra. Boa noite a todos que nos acompanham pela rede social. Boa noite aos vereadores, à vereadora e ao público presente. Também não podia deixar dar meus parabéns para o vereador Sidney, né, pelo projeto, né? Toda a vida importa, eu acho de grande importância, né, na área da saúde e tanto na área social também. Eu vejo aqui também todos os colegas, uma boa parte da maioria do pessoal da saúde. Eu acho que como o vereador Sidney e os outros colegas colocaram, nós estamos aqui junto para nós trabalharmos juntos, né? Que vejo sim, como vocês falaram, tem pessoas já que já tem um bom tempo já de trabalho, acho que mais que direito, mas é como todo mundo colocou, né? Vamos ver se, até judicialmente o que a gente pode estar fazendo para ninguém ter perda questão desse salário. E também vejo aqui meus colegas, a grande maioria do pessoal motorista, de serviços gerais e outros colegas da área da saúde. Vejo eu, né, já conversando com o João Maria e outros, vejo assim, tipo, da insalubre, se você faz um transporte de um paciente, né, queira ou não queira, se é que ele vai para a saúde, algum problema ele tem. Então, tipo, quem sou eu para julgar? Então, como nós colocamos, todos nós colocamos aqui nessa casa, que nós não tivemos acesso dessa leitura desse laudo que a empresa fez. Então, a gente está solicitando junto à empresa, porque até por sinal, eu fui um que não fui avaliado, eu não conversei com o pessoal da empresa, né, acho que pegaram um a cada departamento. Então, acho que mais justo eles virem e dar uma satisfação, porque até então, nós aqui, todos da área do Legislativo, ninguém sabia dessa avaliação que ia fazer juntamente aos funcionários. E acredito que era isso, e uma boa noite a todos. Vereadora Raquel. Boa noite aos presentes, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, aos demais vereadores e funcionários dessa casa. Hoje, além do que o vereador Patiorna falou ali em relação às festividades que teve do agricultor no último fim de semana, eu gostaria de destacar e parabenizar a Secretaria de Educação através do Departamento de Cultura, porque aí, em 3 meses praticamente de ensaio, teve a apresentação da fanfarra municipal. Estava muito linda a apresentação. E a gente fica muito feliz, porque é um sonho que se tinha de uma fanfarra, e eles estão caminhando para isso.
já mostraram, já deram uma amostra ali da apresentação, mas eles estão se preparando para bem mais atividades aí do município que tiver adiante para eles estarem se apresentando. Então, estava muito linda a apresentação. Hoje, eu também vou estar encaminhando à Prefeitura Municipal uma solicitação para que seja revista aquela academia ao ar livre que tem próximo à Escola do Colono, que precisa ou de manutenção ou de troca, que os equipamentos ficam muito expostos e aí acaba enferrujando e daí acaba se tornando perigoso aí as pessoas acabarem ainda, as crianças acabarem se machucando nesse equipamento. Então, é uma solicitação que eu vou estar fazendo lá. Também estou muito feliz hoje, porque nós fizemos uma reunião hoje de manhã com a Procuradoria, ontem de manhã, com a Procuradoria da Mulher. Estava presente o meu amigo companheiro Sidney e o Ricardo, que são parceiros nesse projeto da Procuradoria, as procuradoras, a Márcia e a Bruna, e vieram os representantes, vários representantes da Secretaria de Saúde, da Secretaria da Educação, da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Tutelar. Fiquei muito feliz com a reunião, porque foram tratados vários assuntos, entre eles nós teremos outros encontros, outras reuniões para pensar num protocolo de atendimento que seja nosso aqui de Tijucas, às mulheres vítimas de violência, que quando elas procurarem aqui a Procuradoria da Câmara, nós tenhamos uma sequência de encaminhamentos que possamos fazer, e o mesmo vir a acontecer junto à ação social, à educação, à saúde. E fiquei bastante otimista, porque para organizar tudo isso, nós estamos pensando aí na sequência das reuniões que nós teremos agora em agosto, mais uma reunião, em setembro, da organização de um Conselho Municipal da Mulher. Então, a gente já começa a pensar e falar sobre isso, e não adianta a gente ter só a ideia se a gente não tiver o engajamento da rede como um todo, das demais pessoas aí da comunidade. Então, em breve, se Deus quiser, vamos ter aí mais novidades, e fico muito agradecida pelas pessoas que tiveram presentes na reunião e que estão dispostas aí a pensar políticas públicas para as mulheres de Tijucas do Sul. Seria isso, obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas que estão presentes nesta casa, a todo o público que está nos acompanhando através das redes sociais, vereadores, vereadora, servidores dessa casa. Hoje gostaria de, já conforme o vereador Patiorna já mencionou, o projeto Horas Máquina, Hora para o Desenvolvimento, porteira dentro, qual a Justiça não aceitou nenhuma denominação e está no nosso pé, né? Ministério Público. Mas conforme até o próprio secretário Norberto Ortigara, do Governo do Estado de Agricultura, nos disse que também irá dar o apoio para que a gente possa ter esse incentivo ao agricultor, para que a gente possa levar ao Ministério Público nosso essa questão que a gente está querendo incentivar o agricultor, cidade essa que é provida da agricultura. Então, a gente estará, com toda certeza, vereador, todos nós engajados, a levar aí o projeto Porteira Dentro, Horas Máquina, a dar certo. Parabenizando também, nesse gancho, a toda a organização, todo o povo que organizou a festa do agricultor, a primeira festa do agricultor, um sucesso. Com toda certeza a gente vai conseguir fazer mais festas dessas, e com toda certeza no decorrer dos anos a gente tornar uma tradição no nosso município. Nosso município agora é a capital da produção orgânica. Então, a gente vai poder trazer esses benefícios aos agricultores, poder trazer também, quem sabe, aí a gente aumentar a esses comerciantes nossos também que possam vender na festa. Então, todos esses são trabalhos que agora
vão vir aí para a preparação da próxima. Gostaria também de agradecer a todos os servidores que estão aqui. Eu acho que a gente está trabalhando também por vocês. A gente sempre está naquilo que for ao nosso alcance, está batalhando por vocês, que estão aí, tu te mencionou da insalubridade. A gente não tem a capacidade técnica de dizer sim ou não. A gente não tem também, a gente não está para votar laudo, então a gente gostaria, essa provocação que a gente fez à empresa, para ver se vai existir um processo de nova revisão. Mas a gente conta com todos vocês, a gente não fez votação de laudo, a gente não tem capacidade de mexer nada durante os laudos, então estamos aí para estar junto com vocês. Gostaria agora de fazer um pequeno agradecimento a toda a equipe que foi buscar um recurso lá em Brasília. A gente teve aquela nossa viagem até Brasília, e uma das reuniões, até a Raquel, o Tuti, o Hélio Marcos, secretário de administração, através de uma reunião feita pelo deputado Toninho. A gente conseguiu, aí no dia 25 de julho, saiu aí no Diário Oficial, o Diário da União, o município vai receber aí anualmente, a mais do que já recebe, 105.528, através dessa nossa visita e essa nossa reunião lá. Teve um rapaz aí que quis aparecer de paraquedas, dizendo que foi ele que foi o nosso grandioso senador, né, Álvaro Dias, mas mandando essa carta hoje, dizendo que mandou. Então, só explicando que parabéns, deixa eu mandar um parabéns ao gringo aí, não precisamos nós mandar a carta pro gringo para ele saber qual foi a origem desse recurso. Gostaria também de agradecer ao Executivo, qual fiz uma solicitação na semana passada, e ao qual, no próximo sábado, vai ter uma reunião sobre a água no Matulão, a gente tentar resolver o problema de água no Matulão. A gente pediu um representante da Sanepar que esteja em conjunto, o qual o senhor Roboão já vai estar presente e deu já disse que vai estar presente na reunião. E nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima dia 11 de agosto, às 17h30. Muito obrigado.